Olá, pessoal. Estamos começando um AGC Cast aqui. Me chamo Alexandre Desotti. Estou com o Val, que é o nosso parceiro de vendas aqui também. Hoje vamos bater um papo muito legal, aproveitando que é o mês de março, né, o mês da mulher, com a Edilma, que é uma gestora de compra do supermercado Joanim, uma rede muito tradicional no ABC, com 62 anos de existência, né? E hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa rede de supermercado com vocês aí. Edilma, conta um pouco da história de você no Joanim, né? Sobre a rede também, que é uma rede muito tradicional lá no ABC, né? Como começou sua carreira até você chegar no cargo de gestora de compras. Olá, pessoal. Me chamo Edilma, né? Iniciei no Joanim há 9 anos atrás. Comecei como balconista, virei líder, depois encarregada e depois coordenadora e atualmente estou atuando no setor de compras de hortifruti. Legal. Conta um pouco da história da rede do Joanim, né? Que é uma rede muito tradicional, de 62 anos, né? De existência. É uma história muito grande lá no ABC, né? Começou no ABC, né? Isso, é uma rede tradicional e familiar, né? A primeira loja iniciou ali em São Caetano, há 62 anos atrás, né? Esse ano a gente completa 62 anos de história. Hoje a gente tem 20 lojas. Estamos aí com um projeto muito bacana de inaugurar a loja agora em abril. A gente vai ter uma inauguração de loja agora em abril na Moca. Edilma, conta um pouco pra gente a experiência específica na gestão de FLV, né? Você que está promovendo um- bastante compras dentro do Ceasa, direto para produtor, tá mudando um pouco o FLV do Joanim, né? E é um setor muito difícil, né? Porque é muito itens perecíveis, né? Conta um pouco pra gente como que você conseguiu chegar, mudar algumas coisas. Explica um pouco pra gente. Na verdade, quando eu cheguei no setor de compras, há 4 anos atrás, o meu intuito era trazer para dentro da loja a qualidade, né? Então, tudo aquilo que eu gostaria de ter na minha mesa é o que eu busco trazer para o cliente. Ah, legal. Boa resposta. Legal. A qualidade em primeiro lugar, né? E a durabilidade, né? Também. Não adianta o cliente só ir atrás de preço, levar um produto inferior, né? Que vai ficar um dia na fruteira e no outro dia já vai estar com algum problema de qualidade, né? Certo, certo. E assim, hoje você compra, sei lá, assim, quantos itens mais ou menos no seu setor, assim? Como que você domina isso aí, a hora de fazer o pedido? Como que você pode explicar um pouco pro pessoal de casa aí? Na verdade, é algo bem desafiador, né? Uma compra no hortifruti, porque a gente não tem como medir uma compra exata todos os dias. Então, hoje eu compro as frutas diretamente, toda a compra de fruta está direcionada a mim. Legumes eu compro boa parte, né? Mas indiretamente eu cuido de toda essa compra. Hoje, né, o meu maior papel como compradora não é só comprar, mas sim impulsionar a venda dentro de loja, Que é o mais importante, né? que é o mais importante. Fazer Hoje, vender. isso, fazer vender. Hoje eu compro aí mais de 150 itens, né? E a compra ela vai acontecendo conforme a venda. Hoje não se compra para estocar, compra para se vender. Porque nesse parâmetro de compra, a gente consegue oferecer frescor, né, para dona de casa. Exatamente, isso aí. E assim, como que você pega um resumo do pedido, né, das lojas, né, todo dia, e aí você começa a passar para os seus fornecedores. Você também faz uma compra interna no Ceasa, né, para mais perecíveis, né, produtos mais perecíveis, né? E assim, como depois você conta um pouco do seu pessoal do CD, quantas pessoas está na sua equipe lá no CD, que recebe 5, 10, 15 caminhões por dia para fazer análise de qualidade, conferência e depois e um pouco de como que vai para a loja isso de vocês. Hoje, na verdade, a gente compra muito de produtor direto, que é o caso da AGC, né?
A nossa preferência hoje é por uma compra direta do produtor, até por a quantidade de loja que nós temos, pensando ali no frescor da mercadoria, também no melhor preço na ponta para o cliente. Então, eu compro as frutas 90% direto do produtor, né? Ceasa, a compra é bem pequena, que é ali um exótico, né? importado, isso. Aquele que não fecharia uma carga direta. Que não tem volume e Que que é não dá muito mais volume. perecível. Isso, né? Hoje o meu setor de recebimento lá trabalha com 8 pessoas, né? Mais um na qualidade, mais um gerente e mais um encarregado que acompanha todo o setor. Entendi. E pegando esse gancho do CD, toda a mercadoria que chega no dia é enviada para a loja no final da tarde? Como que funciona isso aí, a sua logística para a loja? Não, hoje a nossa logística está funcionando D+1, né? A gente recebe das 6 ao meio-dia. Então, essa mercadoria durante a tarde ela é separada e no outro dia, 7h30, 8 horas, ela está na loja. Né? Foi um formato aí que a gente se adequou, pensando também no frescor e qualidade Sim. ali na banca. Primeiramente, cumprimentar minha parceiraça aqui de negócio. Prazer, Dilma, te receber aqui, né? A convite da gente, da GC. E como que você define a nossa experiência, nosso convívio, nosso diálogo diário aí? Que é, eu falo com você, bem dizer, quase todo dia, né? Como que você define a sua experiência com a GC Frutas? Na verdade, né, a minha experiência com a GC Frutas foi a partir da qualidade, né? O início, né, a gente teve ali alguns obstáculos porque a gente colocava à frente o preço, né? E quando você tem uma experiência com a qualidade, você vai sim olhar o preço, Você muda de mas olhar, né? isso, mas o mais importante não é mais o preço, e sim a qualidade que você tem a oferecer. E aí estamos indo para 4 anos de parceria, né? O que você tem a falar, né? Da gente aí como fornecedor exclusivo da Regione. Na verdade, fazem 4 anos que eu estou no setor de compras, né? Então, tive excelentes experiências com a GC Frutas e foi onde a gente tornou ali exclusivo, né? Por a parceria, né? Por o sabor do mamão, que é incomparável. Edilma, e assim como a gente já falou outras vezes aqui com outras redes, né? O impacto sobre a quebra sobre o setor, né? O que você sentiu do nosso fornecimento, do nosso produto nas quebras da loja? Reduziu? O que você tem para falar para a gente? Então, Val, na verdade, é uma fruta, como todas as outras, né? Como a gente fala, nosso setor é vivo, né? É isso, é um setor vivo, existem problemas, né? Mas o diferencial da AGC, né, é que tem qualidade, a gente tem uma confiabilidade na fruta, né? Desde da colheita de vocês, a plantação. Então, existe uma confiabilidade e com a fruta de vocês reduziu aí absurdamente a minha quebra, né? Hoje a gente trabalha com uma fruta muito perecível, com cuidado muito maior, né? Conto também aí com a parceria de vocês, porque problemas eles existem, mas a gente consegue sanar ali dentro do mês, dentro da semana que ocorre. Edilma, você tinha falado que a sua distribuição é D+1, né? Sim. A distribuição da GC é D+0 e dependendo da época do ano é D+1, né? A gente não deixa o estoque parado. A gente tenta, na hora que está saindo uma produção grande, conversar com os clientes parceiros, né? Para fazer promoção, para botar volume, para a fruta não ficar velha em câmara frigorífica, né? E sendo assim, ela chega mais fresca pro supermercado e o supermercado pro cliente final, né? Então hoje nós estamos com uma frota bem legal de caminhões, né? Que esse era um grande problema que a gente sofria, né? Trabalhando com caminhões de terceiro, né? Tá muito pouco, estamos usando muito pouco hoje caminhão terceiro, né? Então assim, acho que 90% das entregas, né? Tá sendo por frota própria. E com isso, a gente consegue entregar quase todo dia para diversos clientes, né? No seu caso, a gente entrega 3 vezes por semana, é isso?
Isso. Pensando aí, né, que eu não estoco mercadoria. Exatamente. Então, como é D+1, a mercadoria chega hoje, ela já vai. Em alguns casos, ainda vai no mesmo dia, né? Mas aí a nossa logística correta seria D+1. Chegou hoje e a gente já distribui amanhã. Então, no meu caso também, a gente não estoca mercadoria, pensando nesse frescor. Então, a gente tem aí esse recebimento de 3 vezes por semana, pensando em manter ali a fruta sempre fresca. Hoje, então, a gente notou isso aí alguns anos atrás, né? Que era um dos grandes problemas, porque o mamão, além de ser uma fruta deliciosa, cheirosa, que faz bem para a saúde, né? É uma fruta muito perecível, né? Muito sensível, né? Sim. Então, assim, como eu falo, é uma fruta que ela tá viva, né? Que ela vai deteriorando todo dia, né? Sim. Então, assim, e a gente notou que se conseguisse planejar a entrega diária ou 2, 3 vezes por semana, o cliente, antes de pegar um caminhão, pegar metade, né, a quantidade muito próxima que ele precisa por dia, para diminuir a quebra dele de estoque e para a fruta sempre estar viva na gôndola, né? Tá, como a gente está vendo aqui, né? Então, assim, isso aí foi um planejamento de 5 anos atrás e graças a Deus a gente conseguiu chegar num resultado hoje bom, né? E ainda estamos lutando mais para frente para melhorar cada vez mais, né? Isso aí reduz completamente a quebra de qualquer cliente nos seus estoques, né? Então, não é fácil a agro, né? Porque assim, além da logística, né, Edilma, você conhece muito bem, hoje nós estamos sofrendo muito com o clima, né? Sim. Então, assim, você tá no verão, tá tendo muita chuva, você tá no inverno, tá tendo calor. Então, isso aí bagunça demais o organismo da fruta, né? Então, a hora que é uma entre safra, tá saindo muita fruta. Na hora que seria uma safra, tá saindo menos fruta, né? E aí tem essa distância do consumidor não querer entender na hora que ele vai no supermercado, né? Sim. Tem hora numa época de chuva, a fruta tá um pouco mais cansada, um pouco mais feia, ele fica reclamando, a fruta tá isso, né? Você recebe muito disso? Como que é o feedback das lojas em relação à qualidade de chuva, de clima? Na verdade, Alexandre, a gente não trata mais ali seria a safra, né? Por conta dessa situação climática, a gente não tem uma definição de que, ó, é a melhor safra. A gente trata direto com o fornecedor na melhor produção para trabalhar bem aquele produto na banca, né? Porque no momento que a gente tem ali uma fruta que não tá bonita, não tem uma apresentação tão bonita, a gente procura deixar todos os colaboradores em loja informado para ter informação ali para o cliente que, devido ao clima, a gente não está oferecendo o melhor produto. Mas, dentro da qualidade do mamão da GC, é o melhor do momento. Depois que você assumiu, né, a gestão das compras das frutas, nós sentimos que os pedidos do Joaninho aumentaram muito, né, de compra de mamão, né? Qual é a mágica? O que como você é forçada a bater meta mensal? Você força a loja a vender mais? Conta um pouco pra gente como que é o seu dia a dia na parte das vendas, né? Na verdade, Alexandre, não diria que a gente força a loja, né? A gente, com a qualidade da fruta, com o preço atrativo, a gente impulsiona para que essa venda aconteça, né? Então, o que que eu faço todos os dias? Essa é a minha rotina. Tô com a melhor fruta, tô com preço bacana, eu peço que eles melhorem a exposição. Automaticamente, o cliente, ele vai ter ali como a melhor alternativa a escolha no mamão, e assim que a gente vem aumentando as nossas vendas. Como que você faz, né, para impulsionar mais a venda lá? Explica um pouco mais pra gente, assim, por exemplo, o fornecedor te ligou, ó, estamos com muito mamão, muita maçã, o preço está acessível, vamos botar em promoção. Você estuda com as lojas, você liga para os seus compradores da loja, né, para o supervisor de loja, né, perguntando se dá para fazer qual volume ou você, por iniciativa sua, assim, pro sentimento, você acha que vai vender X, aumenta 30% a venda? Conta um pouco pra gente como funciona isso aí. Então, Alexandre, hoje a gente tem um sistema que ajuda bastante a gente e cria-se um histórico, né? Baseado nesse histórico, eu faço a minha compra, né? Com a minha compra, eu preciso fazer as lojas ter o mesmo sentimento de venda. Então, eu disparo para eles ali a informação da qualidade, do preço, impulsionando que eles vendam mais, né? Então, automaticamente as lojas já fazem ali um pedido mais caprichado,
pensando em melhorar a exposição, pensando em vender muito mais. Entendi. Ô, Edilma, você sabe o ranking do mamão na loja Joaninha, assim? Qual fruta que vende mais primeiro? Hoje o mamão ele só perde para banana, né? Então, assim, ele vem em segundo lugar. Tem momento que a gente perde um pouquinho devido à qualidade, Sim. mas algo que eu ganhei muito com a GC foi a questão de não ter ruptura em loja, né? Então, a gente tem 3 entregas muito assertivas, onde eu consigo abastecer bem as lojas, e a gente ganhou muito aí no ranking com esse abastecimento. É legal. O mamão teve um crescimento muito rápido, né? Depois que a gente começou a divulgar bastante nas lojas parceira nossa, né? E porque antigamente a laranja era segundo lugar. E o mamão chegava a ficar até em quarto lugar, né? Vinha a laranja, vinha a maçã e depois o mamão, né? E hoje com o trabalho de marketing, de entregar mais vezes na semana, cresceu a venda disso aí, né? Que é bom pro supermercado e é bom pra AGC, né? Sim, né? Hoje, né, o consumidor ele tá pensando muito no café da manhã saudável, né? Em se alimentar mais saudável, e o mamão, eu acho que ele tá ali muito, muito junto com essa mudança. É a mudança dos fitness hoje, né? O Hoje, mamão faz bem pra caramba pra saúde, né? Além de ajudar a emagrecer, né? Fazer bem pro intestino, né? Pessoa que quer qualidade de vida, né? Incluiu de vez o mamão na rotina alimentar dela, né? sim, outro diferencial também, Alexandre, é quando a gente divulga em loja os benefícios do mamão. Agora, você falando aí dessa parte fitness, a gente faz ali um cartaz com os benefícios do mamão, né? E com isso, a gente tem um ganho muito grande. Porque às vezes a dona de casa foi ali pegar um legumes ou até outra fruta, mas quando ela vê quanto benefício o mamão tem, ela acaba levando para casa como uma venda ali impulsionada. Tá vendo, pessoal? Porque é o mamão mais famoso do Brasil? Por isso. Partindo um pouco, falando do mamão pronto para consumo, como que você quebrou esse paradigma? Porque antigamente o pessoal é assim, não dá quebra, mas também não vende, porque só queria mamão verde. Né? Como que você quebrou isso, o mamão pronto para consumo, o mamão já no ponto do cliente chegar, pegar, levar para casa e comer no dia? Porque o cliente do mamão, ele vai todo dia na loja. Como que você quebrou isso? Então, Val, na verdade, no início aí, eu falei para você da confiabilidade, né? Então, foi outra questão que o AGC me conquistou na questão de compras, na melhor escolha de compras, né? Foi nesse sentido. O mamão, ele chega num ponto de maturação muito bacana. Ele já tem mamão ali ponto para consumo e ele tem mamão que o cliente consegue levar e consumir no dia seguinte. Né? Era um paradigma dentro do supermercado, porque só tinha mamão verde. É que o supermercado tinha muito medo da quebra, né? Da quebra, né? A quebra mexe muito no resultado do setor. Isso, mas olhando com o olhar de cliente, você não compra um mamão verde, porque Sim. você quer consumir no dia. E olhando com esse olhar de cliente, de dona de casa, foi onde que eu mudei, né? Você olhar ali o mamão bandeirado, pronto para consumo, e você falar, é esse que eu quero, é esse que atrai os olhos do meu cliente. Legal. Ô, Dilma, como que é feito lá os bandejados, assim, picado, né? Salada de fruta, você usa muito disso? Vende muito isso aí? Como que é um pouco Vende, a Alexandre. facilidade do cliente final, né? Hoje a gente tem um trabalho, né, com o mamão que vem na bandeja com 4. Esse é um trabalho que eu faço alinhado aí com a GC, porque eu sempre alinho um calibre diferente, né? Sim, sim. Então, a gente faz essa bandeja com 4 mamão. A gente também usa muito o Formosa para fazer em cubos, fazer fatiado. Temos ele na nossa salada de fruta, né? E é outro diferencial, um mamão docinho, um mamão com coloração, que foi onde aí a GC ganhou o Joaninho como cliente, como fornecimento aí principal. Legal. Você tem um número de porcentagem de quebra de loja em geral, não só de mamão? Como que você baseia isso mensal, semanal? Você tem isso? Hoje a gente tem, na verdade, o nosso descarte, a gente trata ele mensal, mas cuida diariamente, tá? Todos os dias a gente tem esse número em mãos para olhar ali com cuidado.
E olhando para o mamão, acho que era um dos nossos maiores desafios, porque é uma fruta Mamão muito. sempre foi vilão, né? É, uma fruta que estava ali como nossos vilões, e hoje não mais, né? Tem outras frutas aí ganhando o lugar do mamão como vilão, porque na verdade eu trato o mamão que eu compro para vender. Então eu compro pensando em vender 100%. Uma fruta ou outra arranha na banca, né? Amassa ali um pouco, mas a nossa compra hoje é feita 100% para vender. Edilma, vamos lá. E fala aí do no CD novo, né? Vocês estão com um CD muito bom, grande, capacidade de operação enorme. Conta aí como é que tá sendo o reflexo nas lojas lá. É, como eu falei inicialmente, né? A gente tem D+1 justamente por conta desse CD. O nosso CD foi recém-inaugurado, né? Tá aí novinho ainda. E ele é 100% climatizado. Então, a tua fruta vem... a Importante. tua fruta, ela vem Quebra em a cadeia caminhão... de frio, né? Isso, ela vem em caminhão climatizado. Ela Muito bom. entrega no meu CD climatizado. E os nossos caminhões levam até a loja, né? Com isso, a gente oferece muito mais frescor na fruta. Muito bom. O Joaninho tá com muitos planos de expansão, né? Daqui alguns dias já vai inaugurar mais uma loja na Moca, né? Tá saindo um pouco do ABC e tá reformando algumas lojas também, que você tinha me contado, né? Conta um pouco pra gente isso aí. Isso, Alexandre, né? Muito em breve a gente vem aí com a novidade de uma loja na Moca, que a gente saiu um pouco ali do ABC, né? Começou a expandir, né? E a gente tá com uma loja ali em São Bernardo, no bairro Assunção, em reforma, que também vai ficar ali como uma boneca, né? Vai ser um novo Joaninho, né? Aguardem aí que vai ser muito bacana. Preparem para vender mamão. Você que já foi de loja, né? Antigamente o hortifruti ele não era tão bem visto pelos donos do supermercado, né? Não sei se você lembra dessa época. Era um setorzinho pequeno no canto lá, uma fruta mal exposta e tal, né? Era sempre no fundo da loja, né? O setor de Era F&B, sempre né? no fundo da loja. Escondido. E era escondido, acho que dava uma perda absurda, né? Justamente por esses déficits de logística, de comprador, que não estava focado 100%, né? Isso aumentava muito a quebra do supermercado e quando tem quebra, o dono quer cortar, né? E depois, com muito trabalho, muita evolução, muita viagem para fora, vendo os outros modelos, tudo, o Brasil foi melhorando. E hoje, o hortifruti do supermercado chega até 30% da loja. Tamanho da loja em alguns mercados, até 40%, né? E além dele é um grande chamador de público, né? Por causa dos benefícios, tudo, né? Ele também é um dos itens que gera mais lucro no supermercado, né? Você tem como informar um pouco mais sobre isso aí pra gente aí? Alexandre, eu costumo falar que o hortifruti dentro do supermercado, ele é o perfume, ele é o chamariz, né? Então, o nosso setor, a primeira mudança é que ele não fica mais no cantinho lá escondido, no meio. né? Ele vem ali na entrada da loja, né? E ele tá ali 100% atraindo o cliente. Eu costumo falar que da mesma forma que o hortifruti atrai, ele expulsa. Então, o nosso trabalho hoje é muito voltado para que esteja atrativo, para que seja encantador. Com isso, né, vocês estão fazendo um excelente trabalho que as feiras livres de rua tá cada vez menor, né? Então, assim, porque com toda essa tecnologia que a gente consegue fazer para chegar a fruta mais fresca, vocês têm os CDs, né, que entrega D+1, né? Então, assim, a fruta do supermercado, mesmo o feirante trabalhando na fruta, como era antigamente, né? Fazia aquelas bancas bonitas de fruta. Hoje o supermercado está comendo essa fatia deles também. Então, eu acredito que vai ficar cada vez menos opções de feira, né? E vai voltar cada vez mais cliente para o supermercado. Alexandre, o que acontece? Hoje, o consumidor, ele olha muito para a qualidade, né? Antes, não existia esse trabalho no supermercado, era ali um hortifruti no cantinho escondido, Sim, sim. né? E hoje a gente veio trazer aí esse trabalho encantador também, assim como os feirantes faziam, a gente também faz,
de expor da melhor forma possível as frutas dentro do mercado, né? E olhando ali para toda a qualidade, para toda a cadeia da fruta, do legume dentro do supermercado, passou a preferência maior ser ali a fruta e o legume do mercado, né? Cada vez mais a gente percebe, né, que diminuiu, ainda existe, mas eu acredito que a preferência maior hoje é dentro do supermercado. E como que é o seu dia a dia nas lojas, assim? Você compra, né? Fica dentro do CD, do escritório. Você vai uma sexta-feira rodar todas as lojas, vai no sábado. Matar a saudade, né? Vai Até matar porque a era de loja, né? Então, É, toda sexta tá vendo loja. Você vai ver os produtos, como tá sendo exposto, dá uma bronca ali. Como que funciona isso aí? então, o nosso escritório, ele tá ali junto ao CD. Então, a gente, ao mesmo tempo que compra, a gente consegue acompanhar também, né, a condição da fruta, Sim. porque temos ali a pessoa que faz a qualidade. Então, às vezes, o olhar da qualidade não é o mesmo que o nosso, que está tratando com o fornecedor, entendendo ali uma situação climática. Certo. Então, a gente desce, olha a fruta, acompanha a fruta, e a gente está fazendo melhor que isso, né? Quinzenalmente, os compradores do Joanim visitam as lojas, né? Então, a gente tem ali já o nosso cronograma de visita, né? E nós, do Hortifruti, a gente é muito apaixonado por o nosso setor. Então, uma vez por semana, a gente está tirando toda sexta-feira para rodar a loja, para olhar. Uma coisa é eu comprar uma fruta linda e maravilhosa e outra coisa é olhar na banca. Então, a gente vai sempre com esse olhar de cliente. Praticamente todas as sextas-feiras a gente está em loja, olhando, enxergando, entendendo como que está a fruta lá, né, na banca, exposta para o nosso cliente. Até porque o feedback vem do cliente final, né? Do É ele cliente. que manda e desmanda, né? E é Sem muito, ele, e é muito bacana esse contato do comprador direto com a loja, porque o cliente, ele vem ali, tem o tete a tete com você, de te falar que é bom, de te falar que, olha, precisa melhorar o preço, mas a qualidade está excelente. E a gente aproveita para falar um pouquinho para o cliente que não existe milagre, que talvez não seja a fruta mais barata, mas que a gente garante a qualidade. Por isso que a ideia da AGC Cast, né, o que é o podcast, de como hoje tá as mídias todas abertas aí no próprio celular, a gente tá tentando criar informações para o cliente começar a entender um pouco mais, né? Porque a agricultura daqui para frente vai ser cada dia um desafio, né? Sim. Tem os problemas climáticos. Hoje não tem muita gente para trabalhar, tá faltando muita mão de obra como a gente fala, na roça, né? Sim. Que é um trabalho duro, né? Mesmo dentro das exigências da lei, é um trabalho no sol, um trabalho na chuva, né? Então, assim, cada vez mais nós vamos precisar de máquina, né? E máquina para o mamão é um problema, né? Porque o mamão tem uma casca muito sensível, qualquer pancada vai marcar e a fruta, além do cheiro, ela vende pela beleza dela, né? Pela apresentação, casca, né? Pela né? apresentação, né? Então, assim, hoje nós temos que criar esse canal cada vez mais próximo do seu cliente, né? Para ele começar a entender, né? Imagina você vai comprar uma batata amanhã. Seu dia de comprar um caminhão de batata, choveu à noite. Não tem, porque a batata tá dentro da terra, né? Então, assim, o cliente não entende. Ele chega na tua loja e tá um preço mais alto, mais caro, mas ele não entende o porquê, né? Mas, assim, se ele soubesse, né? Como é difícil, né? De todo um trabalho que tem por trás da batata. Até chegar no final, né? E, assim, outras frutas também, né? Mamão, muito sol queima a casca, fica toda manchada. Ele tá perfeito por dentro, o cliente, não, mas tá manchado, tá feio, tá, mas não é a gente, é o sol, 40 graus o dia todo, dia após dias, né? Então, assim, o nosso setor é muito difícil, né, Edilma? E, assim, por ter tanto desafio, assim, por que você aceitou um setor tão problemático que nem o nosso aqui? 24 horas o problema. Na verdade, Alexandre, eu costumo falar que nesse setor só fica quem tem todo o amor do mundo, né? Quem tem paixão. Quem tem paixão, né? E eu cheguei no supermercado Joanim para trabalhar como balconista, era numa sala de preparação e tinha ali o contato com todas as frutas, com legumes. A partir dali, virei líder encarregada, virei coordenadora, né? E esse trabalho pouco a pouco, né? Nascendo, né? Foi nascendo. E esse trabalho de coordenadora que eu fiz era rodando loja, ali acompanhando cada loja, cada situação, cada condição, né? Talvez não aceitando muito o que vinha
né, de fruta, de legumes, porque a mulher ela tem um olhar muito crítico, minucioso ali para os detalhes, né? A mulher ela é muito atenta aos detalhes. E a diretoria olhou ali para aquela menina e me enxergou para o comercial como compradora. E eu fui pensando, é loucura, mas vou, né? Não entendo, não sei como que funciona, mas vou. E hoje eu falo que é a minha paixão, né? Depois de um mês, você não queria voltar para trás, não? Nunca ou não? pensei em voltar para trás. Na verdade, eu queria cada vez mais conhecer, né? Cada vez mais eu quis estar por dentro, entender e acompanhar melhor, né? E fazer com que as coisas acontecessem, né? Eu me sinto assim apaixonada por esse setor, Sim. né? E Os olhinhos dela acompanho, chega a brilhar. e Quando ela fala do acompanho, setor. e acompanho assim muito de perto cada venda, né? O que acontece ali na banca, que é o principal, né? Eu comprar ali uma carreta de mamão é fácil, né? O maior desafio é vender. Entender, isso aí. Então, assim, eu falo que eu não sou uma compradora, tá? Eu sou uma compradora que vendo. No mesmo formato que eu compro a fruta, que eu compro o legume, eu impulsiono as lojas a ter esse mesmo desejo em vender, né? E foi nesse formato de trabalho que a gente vem crescendo aí, baseado nesse amor, nessa paixão que eu tento ali distribuir para as lojas e fazer com que eles sintam essa mesma paixão. Edilma, quando você começou, né? Depois que você acostumou com o setor, que demora uns 3 meses até se adaptar, né, tal. Assim, você cortou muito, assim, muito sistema, por exemplo, eu carregava muito dentro do Ceasa, dá para me carregar direto do produtor. Você fez mudanças drásticas, assim, que Como que você deu start para verticalização? para aumentar Buscar tanto as vendas de hoje? Na verdade, a gente vem, né, de acordo com esse crescimento que hoje o supermercado exige, né? O hortifruti, ele é muito cobrado dentro do supermercado muito competitivo, né? e muito competitivo. Então, a gente tem o acompanhamento de um consultor também dentro do nosso setor e ele veio trazendo, né, esses gargalos que eu tinha, né? Anteriormente, esse trabalho existia com o consultor, mas homem, ele não confia muito e nem acredita. Ele acha que está fazendo o melhor e não acredita. E esse consultor, ele veio trazendo para mim todas as ferramentas ali e planos de melhoria que existia para a rede, baseado ali no que era a minha vivência, o meu olhar, eu fui entendendo e eu fui buscando, né, as melhores parcerias e a gente foi fechando ali com os melhores fornecedores. Então, quando a gente fala que o AGC tem o melhor mamão do Brasil, é justamente isso, tá? Tem outros aí que já trabalharam com a gente, mas quando a gente viveu a experiência do que é a AGC, foi onde a gente definiu um trabalho com a AGC. E a gente está muito satisfeito com essa parceria, tá? Ai, que bacana, A né? gente fica feliz do que era, né? Aonde chegou, né? O Sim. crescimento, Para onde né? está indo? Sim, Então isso aí, assim, é a confiança do profissional que está comprando da AGC, né? E também o profissionalismo desse profissional que hoje é você, né? Que não travou o negócio, né? Porque, assim, a Edilma, ela ouve o comprador, né? Então, assim, ela sabe as dificuldades que a gente está passando. Então, aquele período tá a fruta muito miúda, a gente conversa. Eu sei que foge um pouco dos padrão do Joaninho, mas, assim, é a natureza, não é uma forma, né? Então, assim, tem empresas que a gente não consegue, né? Explicar, mudar a ficha técnica daquele supermercado, entendeu? E é isso aí, infelizmente, ele perde um pouco a venda, porque é o que está tendo na região, não é só a nossa produção. Se está miúdo, o fruto está com calibre menor, não é só a nossa produção. Foi um problema climático que está dando em outras áreas também, entendeu? Ou quando está muito graúdo é a mesma coisa. Você pode falar pra gente, porque assim, dentre a sazonalidade, altos e baixos, você continuou vendendo o mesmo volume e até cresceu. sim, o mesmo volume. O diferencial, né, é a confiança que tem ali na fruta. Então, ela está num calibre menor, mas a qualidade da fruta é a mesma, né? E tudo isso a gente precisa expandir, né? Usando aí o AGC Cast, a gente tem essa oportunidade de divulgar muito além do que existe ali, as situações climáticas que afetam diretamente a fruta, o calibre, né? Então o consumidor ele passa a entender um pouco mais do que ocorre, né?
E o mais importante é que, independente do calibre da fruta, o sabor é o mesmo, né? Sim. Então, eu busco ali estar sempre com essas informações muito ligadas à loja. Eu não tô todo o tempo na loja, Sim, mas tem sim. os encarregados, tem os gerentes, né? E a gente procura deixar ali tudo muito bem informado, porque tem uma ficha técnica, né? E hoje a gente tem critérios ali grandiosos para receber uma fruta. Sim. E quando a gente foge dessa ficha, a gente precisa deixar todo mundo alinhado. Tem um argumento, né? Tem um Isso, argumento pra explicar, né? Até porque ele também acho que muita gente não sabe, né? Desses fatores climáticos. Sim. Estamos aqui hoje para provar pro pessoal que é, tirar um pouco desse paradigma, né? Que só o mamão que é grande é o bom, o pequeno não é assim, né? na verdade, né, Val, até as pessoas sabem, É, né, que mudou muito a situação climática, mas as pessoas não param para entender que para formar um mamão precisa que o clima ajude, né? Então, quando o cliente olha ali que o mamão não tá muito bonito na banca, ele vem criticar o supermercado, a compradora, Então, até o fornecedor. compradora que Mas sofre. é a isso, compradora é que isso que a sofre. gente, né? Essa é a ideia do canal, de tentar passar isso pro cliente, né? Porque assim, imagina a gente poder tirar só a fruta da lavoura que a gente precisa. Ia ser fantástico, era Ia ser o ser melhor fantástico. negócio do mundo, né, meu? Isso, ia ser Então, o assim, melhor. mas a gente luta contra o clima, contra o tempo, contra a mão de obra, contra a logística, né? Que é uma distância longa. Sim, Nós estamos falando de 1.200 quilômetros, né? sim. Da plantação até o seu CD, né? Então, assim, tudo isso afeta a fruta, né? Que é um perecível, né? E assim, como que quando você bota promoção, você faz ponto extra dentro da loja, bota uma banca do lado da padaria, que também é uma coisa que vende muito, né? Assim, eu fui algumas vezes na sua loja, eu vi outros pontos, né? De venda, né? E o Joanim, por uma rede de 62 anos, né? Eu vejo lá que tem muito cliente antigo na loja, assim, que Muito são tradicional, né? muito tradicional, né? Muito fiel, né? Então, até por isso não, acho que não cresce muitas outras bandeiras concorrentes lá, né? Porque o Joanim tem 62 anos, né? Como que você faz ponto extra quando uma fruta vai entrar em promoção? Como que você passa isso para a loja? Como que é? A gente tem os nossos folhetos, né? Tem as nossas ofertas. Então a gente divulga ali para a loja e a gente pede para que eles montem um ponto extra. Então, baseado nisso, né, a gente busca ali, ainda não testei na padaria, mas você me deu uma excelente ideia. A gente pode começar a testar em colocar mamão em outros pontos para entender ali que o cara foi comprar o pãozinho e ele Onde passa muita gente, né? é Padaria, quase todo dia alguém vai comprar pão, né? Diversas vezes. mas esse, Alexandre, é um diferencial do supermercado ser na entrada, porque é inevitável que você não passe no hortifruti, entendeu? Então, o hortifruti, ele tá ali muito convidativo na entrada da loja, para quando você for comprar o pão, quando você for comprar uma carne, você passe dentro do setor de hortifruti. Como você já explicou que o Joanim coloca os benefícios do mamão numa ficha técnica lá para o cliente ver, né? Você acredita uma campanha de educação efetiva sobre isso? O que você pensa assim para informar mais o cliente, assim, para a gente tentar fazer nas nossas redes, como que as redes sociais, né? Hoje a gente faz de uma forma assim muito simples, que é o nosso setor de marketing, divulga ali num cartaz os benefícios, mas usando aqui, né, o canal, acho que a gente pode usar muito mais para isso, informando ali quantos benefícios tem e expandir muito mais do que só ali na minha banca no supermercado. Sim, sim. De tudo que a gente conversou aí, né? Qual que é seu grau de satisfação com a nossa empresa, com a AGC? O que você tem para dizer pra gente? Val, de 1 a 10, né? O meu grau de satisfação é 10, né? A AGC trouxe aí para mim experiências grandiosas, né? São somente 4 anos, né, de uma parceria, mas que a gente consegue perceber a diferença, desde a qualidade, as entregas, a parceria ali quando a fruta também não tá 100%, né? Que a gente precisa estar muito junto nesse momento, né? E
eu falo, né, aproveitar aqui o AGC Cash, que o mamão da AGC realmente é o melhor do Brasil. Edilma, você recomendaria a AGC Frutas para outro supermercado? Não, para outro supermercado não, né? Eu recomendo para os meus clientes ir no supermercado Joani e fazer a melhor escolha, que é o mamão da AGC. Edilma, você entende que o mamão, no setor geral, o mamão papaya, mamão formosa, ele tá dentro de uns top 10 para chamar público para o setor da FLV? Com certeza, Val, com certeza, né? A minha maior satisfação é quando você fala ali que tem volume, que tem preço naquela semana para a gente trazer ali para o nosso folheto. Sem dúvida, sem dúvidas, é uma das frutas mais estratégicas dentro do setor. Existe alguma fruta, assim, difícil de vender, sim, difícil de dar lucro, muito problemática, que você sofre toda semana, mas tem que ter essa fruta na gôndola do supermercado? Existe. Eu não saberia te dizer qual seria ela, porque hoje eu tento trabalhar todas, né? Mas tem a fruta ali que ela tem uma preferência menor, né? É tipo uma Ela- pitaia, né? São frutas menos conhecidas, Isso, né? na verdade, hoje, né, o cliente ele também tá bem curioso, ele quer conhecer, mas não seria a preferência de todos. Mas a pitaia, ela vem crescendo muito, aí no supermercado eu não diria que seria a Sim. pitaia, Não, né? é um exemplo. É, um exemplo, Mas a gente, hoje, procura, dentro daquela fruta que não tem tanta aceitação, fazer uma degustação, demonstrar para o cliente que é uma fruta com sabor assim como todas as outras. Edilma, você já enfrentou dificuldade para impulsionar a venda de frutas que têm o maior potencial de lucro? Eu não enfrentei essa dificuldade, porque acredito que é um dos meus diferencial dentro do supermercado, né, como compradora. Aquela fruta que eu entendo como potencial, antes de efetuar a compra, eu já criei ali um formato de venda com com os nossos encarregados, né, para vender. Então, não encontrei ainda ali nenhuma dificuldade com nenhuma das. Existe alguma fruta assim que ocupa um grande espaço na sua gôndola de supermercado, mas assim, a venda é pouco, que você diminui naquele mês ali o espaço dela e coloca a fruta que tá na época, que tá vendendo? Como que você faz isso aí? As frutas que vendem pouco, assim. Na verdade, hoje, o nosso formato de organização dentro do setor já é ali de acordo com a venda de cada uma, né? O diferencial é quando vai tratar uma promoção, uma oferta, a gente aumenta o espaço, né? Mas não tem nenhuma que a gente fala, ó, essa fruta aqui tá ocupando muito espaço e não tá vendendo. Pelo contrário, dentro do supermercado, o hortifruti, tudo que a gente impulsiona, que a gente atrai o olhar do cliente, vende. Como você falou, você é bem participativa nos números, né? Você acompanha a planilha das lojas, as vendas das lojas, você tá toda hora ali acompanhando os números, né? Como que você enxerga que tem uma fruta que tá na época, tá no auge da colheita, e você não tá entendendo que o rendimento dela tá bom, não tá, o lucro dela não tá vindo, a venda não tá alcançando. Como que você enxerga isso? Você vai direto com a loja ou do CD mesmo você consegue acompanhar isso daí? Na verdade, Val, hoje diariamente eu acompanho o ranking ali por venda de loja, por venda de fruta, né? E como estamos falando do mamão, vamos falar do mamão, né? O mamão tá ali com a melhor qualidade. E eu vejo que uma loja com potencial Sim. bem grande, ela tá com uma venda muito abaixo, é onde que eu trato ali direto com a loja Onde para você entender. entra, né? Isso, é onde que eu entro, né? A gente tem público A, público B, público C, né? E no público A a gente consegue comparar com o público A. E quando você olha que não está compatível ali, é onde que eu entro, né? E busco ali entender na loja o porquê que não está acontecendo. E a gente troca ali um pouco informação e é onde que tudo acontece, né? Quando é uma fruta que deveria estar vendendo muito mais e não está vendendo, é onde que a gente traz o marketing ali, por exemplo, da AGC. Trazer vocês para perto de nós para também ajudar a gente a divulgar, Sim. ajudar a gente a impulsionar a venda do produto, né? E uma garantia que eu sempre dou é que quando o cliente conhece uma fruta ali com qualidade, com sabor,
Fideliza, né? Fideliza, a venda é garantida. Como vocês tinham falado, a gente tem muito cliente ali que é nosso, é do Joanim, né? Tradicional, né? É tradicional, né? Somos de supermercado tradicional. Então, ele às vezes está acostumado no café da manhã dele consumir melancia e de repente ele muda de hábito na hora que a gente entra, né? Com uma degustação, com a informação do produto referente ali aos benefícios. Quando tem degustação nas lojas lá, né? Na fruta, né? Aumenta muito a venda, 30%? Como que você tem um estudo disso já, né? Um estudo não, né? A realidade disso já, né? Temos, Alexandre. Na verdade, dependendo da fruta, é surreal o aumento, né? Teve ali degustação da gente aumentar 150%, surreal mesmo do que é a venda ali diária e com uma degustação. A diferença que faz é surreal. Surreal. Que bom. Precisamos fazer mais e mais e mais e mais. Precisa. Na verdade, né? A gente olha para uma uva que a gente vendia 20 bandejas ali num sábado, que é o melhor dia de venda. Com a degustação, a gente vendeu 102 bandejas da mesma uva, né? E você olha assim, você fala, Isso é né? um exemplo de uma loja, né? De uma loja, Você de vê uma a loja. degustação, Isso, como que isso. impacta, né? Impacta muito, muito. A gente, Funciona. eu vou dar o exemplo aqui bem perto. Domingo passado teve degustação de maçã red. Essa loja vendia 2 quilos de maçã red. Ela vendeu 19. Né? Então, assim, é um número muito diferente. crescimento, Muito diferente da realidade de uma venda diária, com o produto ali no seu ponto fixo de venda. O nosso setor, né? A fruta não tem muita marca, né? Assim, você vai no supermercado, normalmente você não vê muita marca como você vê um industrializado, né? Sim. Que já começa no estacionamento, já tem uma marca, na escada rolante tem outra marca, né? Isso aí é muito importante para a fruta. Você começar a divulgar cada vez marca no PDV, direto na gôndola do supermercado, no caixa, informando sobre a fruta, informando da onde vem a fruta. O que você acha disso aí? Alexandre, é muito importante, né? Falando da AGC Frutas, a gente tem uma experiência aí muito recente do cliente chegar no supermercado e falar que quer o mamão da Turma da Mônica, o mamão do Solzinho. Então, assim, com esse divulgar, cada vez mais o cliente tem a experiência com a fruta e ele tem aquela escolha, ele tem aquela opção de escolha, né? Como a gente falou lá, se eu indicaria para outro supermercado, eu falei que eu indico para o meu cliente e é essa experiência com a etiquetinha de vocês ali, com o nome AGC, que faz toda a diferença. Mas assim, o nosso setor ainda é muito pobre em relação a isso, né? Sim, Assim, né? sim. É uma empresa ou outra que faz, né? Por exemplo, você tem lá 50 itens, 150 itens, duas que fazem isso de vez em quando, não é assim? Sim, sim. Precisa atuar mais nessa área, você não acha? Para fidelizar o cliente, a marca crescer e o produto vender, não acha? Sim, sim. E assim, criar uma identidade, né? Porque, por exemplo, eu compro uma mão de vocês, eu só tenho uma mão de vocês, né? E eu tenho o meu cliente que compra o mamão no Joanim entendendo que é o melhor mamão, né? Amanhã, depois, eu não tenho uma mão de vocês e não tinha marca nenhuma. Eu coloco na gôndola, o cliente não consegue perceber. Ele vai perceber em casa, né? Com a experiência que ele vai ter com o sabor. Né? Então, esse é um dos diferencial de quando tem aí a etiquetinha da marca. Eu acho que, como você está falando, é uma parte muito carente ainda dentro do nosso setor. Eu acho que a gente precisa de mais frutas com essa identificação, né? Edilma, eu sempre falo, né, nas conversas, nos bastidores, né, como é difícil lidar no nosso setor, né? Principalmente para o comprador e para o vendedor, né? Sim. Tem hora que a gente tem que impulsionar muita venda, tem que forçar, né? E nós temos uma parceria muito bom com vários clientes, aonde ele chega a pedir um determinado volume, a gente aumenta sem ele saber, para no dia que chega a mercadoria ele vem assustado e a gente acalma para ele segurar a bronca e trabalhar a fruta e a gente tá junto nisso, né? Se ele tiver alguma perda ou não, né? Então, assim, você é uma dessas parceiras, né? Que de vez em quando a gente precisa forçar um pouco mais, né?
empurrar a venda, porque tá saindo muita fruta do nosso plantio lá, né? Sim. Você fica muito brava quando isso acontece? Ou Não. você mata no peito e faz o gol? Isso, na verdade, eu mato no peito e a mesma forma que você me impulsiona, eu impulsiono para que as lojas melhorem a venda, né? Então, assim, na verdade, a gente trata de uma forma hoje muito madura e coloca para vender. Foi o que eu te falei. Não quero fruta para ficar parada. A fruta tem que ser vendida. Então, eu recebo ali de uma forma confortável, sabendo do parceiro que eu tenho do outro lado. Sim, sim. Que se qualquer coisa que acontecer, a gente vai estar junto para tentar resolver da melhor forma, né? Sim, sim. E eu vejo que o Val faz muito isso com você lá, né? Manda sem você saber, aí você me liga, chegou a mais Falo aqui. Falo nada. E assim, e voltando ao assunto, né? Assim, o comprador, né? Do hortifruti e do FLV, né? Que é fruta, legumes e verdura, na minha opinião, É um diferenciado. é um herói, né? A palavra é essa. Defe- Diferenciado. Independente dos outros compradores, não desmerecendo ninguém, mas assim, Sim. o comprador de produto seco, o comprador de bebida, o comprador de limpeza, ele tem uma comodidade um pouco melhor de planejamento, né? Sim. Porque assim, ele vai no sistema dele, vê o estoque, chegou X tonelada, ele compra. Se não chegou, ele não compra, né? Você não, você é diariamente, né? Pedido de loja, Sim. né? E aí, a hora que você quer botar um produto na produção, tá chovendo, né? Então, assim, eu acho que o profissional da compra de FLV, né? Tem um desafio todo dia, 24 horas por dia, né? Entre aspas, e de segunda a segunda, não é isso? Na verdade, eu acho que é tão desafiador que às vezes a gente até troca ali com os vendedores, né? Que é só doido que permanece nesse setor, né? Difícil, né? Costuma falar isso, né? Tem que ser muito doido para estar nesse setor. Na verdade, não existe nenhum planejamento no sentido de que, eu vendi 10 caixas, eu vou comprar 10 caixas. Não. O nosso setor, ele vende 10 caixas hoje e a gente tem necessidade de vender 20 amanhã. Então, a gente tem que criar estratégias, ter parceiros de verdade para a gente fazer essa venda acontecer, né? O setor é muito dinâmico, né? Ele é um setor muito dinâmico, né? Não dá para você planejar o que vai Você acontecer. planeja, mas a curto prazo. Você não consegue planejar a longo prazo. É tudo a curto prazo, é tudo ali do momento, né? Por exemplo, quando chega ali um final de ano, que todo mundo se programa com os maiores volumes, a gente tem que olhar o que está com o melhor preço e qualidade. Então, todo ano muda. Não existe um cenário programado para gente. A gente muda o tempo todo. Oi, Dilma, mas você, da sua experiência, né? Você leva o problema para casa, assim? Você vai pensando, ai meu Deus, amanhã eu tenho que chegar a X. Fala a verdade. Não pode... Tá chovendo, você fica sem dormir, dorme mal. Você é como um vendedor, nossa? Na verdade, Alexandre, sim, né? A gente perde o sono, a gente sonha ali que choveu, que não vai ter batata, né? É uma vida assim. Eu falo que a gente respira hortifruti, né? As pessoas que estão no hortifruti, elas vivem hortifruti, elas respiram hortifruti. Você tá em churrasco com a família, você tá falando da qualidade das suas frutas, você tá falando que você vende a melhor qualidade, é assim que funciona. Ah, legal, legal. Chega a ser engraçado, né? Mas esse é o dia a dia de um profissional tanto da venda como da compra, né? Porque você tá falando todo dia, resolvendo o problema da estrada, resolvendo o problema do seu CD, resolvendo o problema da chuva, né, Val? É isso aí, cara. A gente sofre um pouco com isso aí, volátil, né? Muito volátil. Na verdade, como a gente falou anteriormente, é um setor que a gente tem que ter paixão, tem que ter amor, né? E o tempo todo a gente vive ele. Eu que sou dona de casa, então, o tempo todo mesmo, né? Tanto é que quando a gente compra uma fruta criando uma expectativa gigante e não acontece, na hora que você coloca ali na tua mesa, que você vai consumir, de casa mesmo você já manda pro fornecedor. Não tá como você me prometeu, né? Você se coloca no lugar do cliente Do também. cliente, Isso é importante. Pela frustração. Na verdade, eu sempre troco isso com o pessoal em casa, né? O pessoal fala, ela já tá vendendo as frutas dela, né? Mas na verdade é isso. Eu busco entregar hoje no supermercado
as melhores experiências para o cliente, né? Para o cliente chegar em casa, cortar um mamão, ter a melhor experiência, ele provar, degustar uma uva e ter a melhor experiência, né? O que eu não compraria, por que eu vou vender? Essa aí é o meu ponto de partida todos os dias. Exatamente. Ah, bom, Edmar, é bom que, assim, tudo que a gente conversou aqui, né, e também nos bastidores, né, é legal que o Joanim, né, a direção, né, te dá todo esse apoio, né? Você já conversou com a gente, né, outras vezes, né? Acredita no seu trabalho, né, no seu profissionalismo e como nós falamos aqui, né, cresceu muito a venda do Joanim depois da sua liderança, né? Sim. E vai crescer mais, né? E vai Amém. crescer mais o Joanim, Amém. né? Amém. Já vai abrir mais uma loja, tem plano para outras lojas, né? Sim, sim. E que você cresça cada vez mais no Joanim, né? Que é uma rede ótima de trabalhar, né, Val? Não dá trabalho pra gente, assim, né? É um parceiro. Parceiraço nosso, né, cara? Sim. O Joanim é um parceiraço vindo de você, a partir de você, né? Então, assim, a gente tá muito satisfeito com essa parceria. Espero que do outro lado também estejam, né? E a gente vai trabalhar e focar no futuro, que tem coisas boas vindo. Sim, tenho muita gratidão, né, ao Joanim por essa oportunidade, né? Porque eu iniciei ali como balconista, aí virei líder de um setor de preparação encarregada, e eles me enxergaram para a coordenação, que já começa a olhar mais de cima, né? Esse setor de coordenação eu só fiquei 6 meses, porque a diretoria me enxergou ali como uma compradora, né? A pergunta do meu gerente de RH foi: você se imagina nesse setor? Falei, nunca me imaginei, mas também não sei dizer não para o desafio. E eu só fui, né? E hoje sou muito grata e apaixonada por tudo que eu faço. É isso aí, pessoal. A Edilma tá de parabéns pelo trabalho e o Joanim pelo reconhecimento do profissionalismo dela, né? Bom, pessoal, chegando ao fim aqui de mais um podcast da AGC Frutas aí, com a nossa gestora Edilma da Rede Joanim. Edilma, gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo. Foi muito legal o bate-papo. Aprendemos mais um pouco com você, né? E te desejar toda a sorte do mundo, para a Rede Joanim também, né, Val? É isso aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela parceria. Obrigado por acreditar no projeto. Deu certo, né? E esperar a próxima, né? É isso aí. Eu que agradeço, né, a vocês também por confiar no meu trabalho, acreditar, mesmo quando ali eu tava... Será? Vocês foram lá, impulsionaram e tudo aconteceu, né? Então também tem que reconhecer que a AGC veio junto comigo aí nessa caminhada de 4 anos. Somos aí uma criança ainda, temos muito ainda a aprender e a crescer, se Deus quiser. Vamos aprender juntos, né? É, isso aí. E você, pessoal de casa aí que acompanha a gente, que gosta do nosso mamão, o mamão mais famoso do Brasil, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube lá, dá o joinha, aperta o sininho pra gente lá, cada vez mais a gente ganhar mais cliente fiel que nem vocês aí. Muito obrigado e até o próximo podcast AGC Frutas.